pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Eu sou o Bruno Cândido e esse é o nosso projeto Debater Circulando. Pessoal, eu e o João tínhamos decidido, já que o papo estava tão bom, já que o papo estava tão bacana, a gente decidiu dar continuidade de uma maneira natural e o tempo que ficasse ao final das contas a edição resolveria. Bom, diante disso, o que nós decidimos? Dividir o podcast em duas partes. Vocês já escutaram, né? Aliás, quem não escutou, por favor, escute, né? Aproveita, se inscreve no canal, dá aquela força pra gente também, acompanha o nosso blog debatendocirculando.wordpress.com e agora fiquem com a parte 2, né? A continuidade da minha entrevista com o João sobre o tema de cidades pequenas e transporte rodoviário de passageiros. Nessa parte 2, inclusive, a gente fala um pouquinho do Covid-19 também, tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado da parte 1 e, claro, faço o convite para que vocês acompanhem a parte 2 e que vocês também gostem bastante dessa segunda parte, tudo bem? Pessoal, beijão e ótimo podcast, tá bom? Fiquem na escuta. Inclusive, João, vamos aproveitar até o ensejo, já que estamos em meio a uma pandemia, algo, pelo menos que eu e você não vimos, né? Porque nós temos mais ou menos a mesma idade, somos contemporâneos, e eu queria que você falasse um pouquinho, João, já que tem sido o tema de todos os outros podcasts, de como que você enxerga o panorama desse transporte rodoviário nas cidades pequenas em relação ao Covid-19, né? E aí eu te faço uma pergunta, até mais do ponto de vista empírico, o que você tem tido de informação a respeito de possíveis suspensões de horários, paralisação de serviços intermunicipais, interestaduais? Eu queria te ouvir um pouquinho mais a respeito disso, João. É sempre bom, né, nós conversarmos com especialistas e pessoas que também consigam, sobretudo, refletir de maneira geográfica, né, a respeito dos transportes e também a respeito da própria pandemia, João. Contigo. Então, Bruno, como eu gosto de sempre pensar na realidade, a realidade ela nunca é algo que é sim ou é não, nunca é um binômio, né? E o pensamento dialético ele é profundamente relevante para a gente pensar desse modo, porque sempre que nós pensamos duas possibilidades, uma terceira se cria, e pensando essa e as outras em conjunto, uma quarta se cria, e assim sucessivamente, ou seja, a realidade é muito mais complexa que um mero enunciado, né? E aí, para a gente pensar isso, é muito delicado falar de coronavírus, né, do Covid-19, sobretudo quando a gente tem esse contexto de governo ou desgoverno no país, né? Para ser mais sucinto, eu vou pensar num elemento inicial. Como que se torna a mobilidade da população que não tem opção para realizar o seu deslocamento? Porque olha só, e eu não estou defendendo a ausência de isolamento. Pelo contrário, eu estou defendendo que deva existir, só que com suporte. Olha só, vamos pegar um exemplo muito significativo. Aqui, próximo de Chapecó, tem uma cidade chamada Erechim. Erechim é uma cidade bastante relevante, localizada no norte do Rio Grande do Sul, né? Ela tem uma série de elementos significativos que dinamizam a sua própria região, é uma região bastante densa em cidades também, e a cidade tem uma estimativa de população de 105 mil habitantes. Tá? É uma cidade bastante significativa porque ela basicamente... Imagina aquele modelo de rede de cidades de drenagem, né? Se a gente observar o mapa rodoviário, o mapa de cidades, é um pouco disso, no sentido de que há uma série de cidades ao redor, no seu entorno, e há uma diversidade muito grande de serviços de transporte coletivo, embora hoje bastante reduzido. Quando eu observo que muitas empresas de Erechim, e não só de Erechim, mas como é o exemplo que eu estou dando, exemplo empírico, não pararam, muita gente ainda permanece tendo a obrigatoriedade de se deslocar. O que eu quero dizer com isso? Não foram todos os empregos que paralisaram, atividades econômicas que pararam, e muita gente ainda está andando por aí, né? A gente fala bastante dos empregos mais precarizados, mas tem muito trabalhador regular que está nesse momento se deslocando, indo para o trabalho, indo para casa. E se não é através do fretamento, a trabalhadora ou o trabalhador vai usar o transporte rodoviário regular quando não os outros modais. Quando há uma supressão generalizada dos serviços, e muitas vezes sem um suporte, né, do Estado para garantia da mobilidade ou então da segurança trabalhista, no sentido da seguridade trabalhista, melhor dizendo, nós temos um problema muito emblemático, porque o Brasil é um país, né, um território nacional que é muito diverso e muito complexo. Então,
quando a gente pensa na mobilidade, sobretudo entre cidades, nesse contexto de pandemia, é algo muito difícil de se ter um posicionamento unânime. O que eu digo? Não acredito que o não isolamento funciona, assim como eu acredito que deveria ser analisado melhor a questão da mobilidade, porque muita gente não tem como se deslocar enquanto ainda permanece tendo atividade laboral, né, em funcionamento. Isso é um elemento que eu até peço que o Bruno volte a debate também, porque aqui é um contexto distante de centros metropolitanos, né? Em São Paulo, imagino que o negócio deve ser muito mais complicado, e como eu não conheço tanto a realidade do transporte rodoviário de passageiros, passo a bola para ti, né, nesse assunto posteriormente. Bom, mas isso é uma reflexão à frente. Mas e o transporte em si, quando a gente analisa a partir dos agentes? A questão do transporte rodoviário de passageiros, isso não passando pano para a questão de interesse corporativista e tal, empresariado, mas é muito diverso também quando a gente pensa que existem grupos muito grandes de transporte rodoviário de passageiros, como nós podemos pegar a exemplo, o grupo JCA, que é um grupo muito grande, controlador da Aviação Cometa, da Autoaviação Catarinense, Empresa 1001, da Rápido Ribeirão, enfim. Quando nós pegamos, por exemplo, o Grupo Constantino, né, o Grupo Comporte, aliás, que tem um rol de empresas muito significativo, e outros grupos do sul do país. O próprio grupo, o conglomerado formado pela Aviação Ouro e Prata, que através de parcerias aí com a Planalto são detentores da Unisul da TTL, que é uma empresa, a Unisul é muito grande, muito atuante no Rio Grande do Sul. Uma coisa é a suspensão total dos serviços nesses grupos. Funciona de um modo. Outra coisa, quando nós analisamos as empresas menores, é completamente diferente. Vamos imaginar uma empresa do Rio Grande do Sul, um exemplo real, que tem uma linha apenas, interestadual, opera 2 vezes por semana de cada ponta, ou seja, de cada cidade de origem e destino. A realidade que a gente observa é que não há nenhuma política de Estado, e aí que entra o planejamento em todas as esferas que não existe. E R$600 não resolve isso. Não há um planejamento de suporte, de manutenção dessas companhias. O que eu quero dizer? A tendência, eu acredito, que vai ser de possíveis fusões, compras ou extinções num panorama posterior à Covid-19, né? Porque isso é, sobretudo, maléfico do ponto de vista da constituição de oligopólios. Quando nós concentramos operações de qualquer natureza na mão de poucos agentes econômicos, nós constituímos oligopólios e isso vai tender a você ficar dependente de apenas uma cabeça pensante no controle dessas operações, né? Por exemplo, nós podemos ter uma acentuação da seletividade, né, é um exemplo que eu trago, ou então uma redução ou extinção, que tem a ver com a acentuação da seletividade, de linhas regulares. Por exemplo, a região de Erechim, né, a região geográfica imediata de Erechim, equivalente mais ou menos à antiga micro-região, tem muitas empresas pequenas. Algumas delas já fizeram fusões com outras nos últimos anos, não agora, só que eu acredito que pode ter impacto aí a curto prazo, posterior à pandemia, de alterações, de extinções de serviços, porque se torna insustentável. Primeiro que não há nenhuma política em diversas unidades aí da federação, diversos estados, para você ter a manutenção dos transportes regulares entre as cidades. Quando não há isso, e há um contexto tão complexo, diverso e sem precedentes como nós temos agora, é algo que me preocupa profundamente no tema da mobilidade. Sobretudo, quando a gente pensa nas pontas mais, digamos assim, instáveis desse contexto todo. E, novamente, eu reitero, não é uma defesa de que deve ter circulação. É uma defesa de que nós temos que pensar melhor todas as esferas disso, né? Porque enquanto você tem demanda pelo trabalhador ter de se deslocar, ele se coloca em risco e ele recusando o deslocamento, porque é o que ele deveria fazer, ele coloca em risco a tênue condição de trabalhador regular, isso sem falar os que não possuem vínculo, que é o maior desejo atual do Estado brasileiro, me parece, né? Porque se torna muito fácil você suprimir contratos de trabalho quando você não tem uma política de manutenção disso nesse contexto, como ocorreu em outros países, né? Então essas são algumas reflexões que eu tenho em relação a esse contexto tão complexo, tão diverso e que a gente ainda nem começou a refletir direito porque é muito recente. Não que nós devamos esperar um longo período para pensar sobre isso, mas sobretudo porque ele está acontecendo, né? É uma reflexão que merece um grande cuidado
cuidado, e são coisas que ainda estão acontecendo, inclusive pelo cenário de que nós ainda não atingimos o pico de contaminação no país, né, de uma transmissão tão adensada quanto está ocorrendo em outros países. João, perfeito. Mais uma vez, eu acho que você trouxe reflexões que são interessantíssimas, e até aproveitando o gancho e o ensejo, o que tem acontecido atualmente no caso da Covid-19, né, nós temos visto essa falta de diálogo entre União, estados e municípios, né? Tem município que quer interromper a quarentena, tem estado que prolongou, tem estado que está pensando em suprimir, ou seja, você não tem um consenso, né? O diálogo não existe. Se a gente parar para pensar, esse diálogo, na verdade, ele sempre foi problemático, para dizer o mínimo, e, inclusive, o que tem acontecido hoje nos transportes em relação a desregulamentações, em relação ao desconhecimento do que se deve fazer, de como se deve proceder, de modo que as empresas acabam tendo que tomar decisões em relação às suas operações com base no que cada estado faz ou no que cada município faz, isso prova que não há uma comunicação. Inclusive, eu tive em 2019 lá em Brasília, na própria Agência Nacional de Transportes Terrestres, e eu fiz uma pergunta se havia algum tipo de comunicação entre, né, agências estaduais, departamentos de estrada de rodagem, com o governo federal. Eles me disseram assim, olha, resumindo, a Artesp, né, a Agência Reguladora dos Transportes e Serviços Delegados do Estado de São Paulo, não dialoga com a ANTT, né? Enfim, de verdade, eu gostaria até que alguém me escrevesse um e-mail me pedindo o direito de resposta e provando que eu estou errado, porque de coração, é algo que eu queria estar errado e que eu sei que o João também queria. Porque se houvesse esse diálogo, nós teríamos tudo o que o João não falou, ou seja, nós teríamos uma organização, nós teríamos um controle, nós teríamos justamente uma avaliação mais precisa e correta de quem realmente precisa dos serviços de transporte, ou seja, daquilo que realmente deve ser mantido. Os cortes não partiriam das empresas, mas sim do Estado, no sentido de que ele diria, olha, tal e tal linha, por exemplo, de Caxias do Sul até Foz do Iguaçu, ela tem 4 horários diários, tudo bem, a demanda de trabalhadores é X, portanto, em função dessa demanda de trabalhadores X, essa linha será mantida uma vez por dia, ao invés de 4 vezes. Mas não, quem acaba fazendo isso é a própria empresa, com base na demanda que ela vê caindo. Ela não tem nenhum estudo prévio para determinar esse tipo de queda de demanda. Ah, Bruno, mas se você quer que ela tenha? Não, eu não quero que ela tenha. Mas se o Estado consegue mobilizar os seus órgãos de regulação, os seus órgãos de controle e fiscalização, ele sabe dizer para a empresa tal o seguinte, olha, você vai deixar de operar esses horários, nesses dias, ao longo dessas semanas. Quando voltar ao normal, sua grade horária volta da maneira como é. Então, o João ele deu um panorama brilhante a respeito de toda essa imprevisibilidade do Covid-19, e ele citou uma coisa interessantíssima, né? As empresas grandes estão bem preparadas, elas vão muito bem, obrigado. Elas podem, por exemplo, interromper a operação de uma garagem, elas podem, por exemplo, suspender o pagamento integral dos salários de 600 motoristas, 700 motoristas. Agora, uma empresa pequena que faz uma linha 2 vezes por semana, que tem ali 4 ônibus com 8 motoristas da dupla, indo e voltando o Brasil todo, é uma problemática muito maior. Fora o fato também, até retomando um pouquinho o primeiro podcast, de que você tem toda uma cadeia de atividades econômicas, quase que um circuito espacial produtivo, né, para usarmos termos geográficos, né, João, relacionado aos guichês que vendem passagens que são terceirizados, aos restaurantes que são pontos de parada para janta, almoço, café da manhã, assim por diante, os próprios motoristas que vão ter redução do salário, que eles não ganham 8 mil, 9 mil reais por mês, a gente sabe que não é assim que funciona. Então, o que o João falou, e eu acabei até complementando um pouquinho, é que é uma realidade muito complicada para o Brasil todo, e se você corta esse ônibus para cidades pequenas, com empresas pequenas, cara, você tem um caos instalado. Me perdoe, João, se esse não é o termo mais preciso, mas é o caos instalado, né? É um verdadeiro caos, Bruno, e só a reboque do que tu acabou de falar, quando a gente pensa do transporte rodoviário de passageiros, a gente lembra do quê, primeiramente? Da frota circulante, dos motoristas, das garagens, né? Mas tem todo um circuito, como você bem colocou, atrelado a isso. E, aliás, o mais importante, é um circuito que funciona a partir de subcontratações, né, de terceirizações. Se a gente pega o cara que vende passagens, né, o agenciador, que trabalha para várias empresas simultaneamente, garagens que são terceirizadas, pontos de apoio, restaurantes,
serviço de coleta e entrega de encomendas, e muitas vezes, olha só, ocorrem subcontratações do próprio corpo de motoristas, inclusive, porque são motoristas que trabalham para mais de uma empresa, e isso se torna ainda mais perigoso quando a gente pensa no trabalhador, que é o mais importante, não é? A gente não está aqui defendendo, né, o ônibus, ou o lucro, ou coisas do tipo, né? Eu, particularmente, penso que nós devemos nos preocupar com as pessoas, né? E, sobretudo, né, com o trabalhador que está sendo prejudicado ou potencialmente vai ser prejudicado. Que o que a gente está vendo por aí em alguns casos, por exemplo, é utilizar o Covid-19 para fazer demissões em massa ou para encerrar as operações. Há casos, por exemplo, não do transporte rodoviário, é quando a gente vê empresas de transporte urbano encerrando as operações e colocando a culpa no Covid-19, quando, por exemplo, eram empresas que não apresentavam renovação de frota, tinham problema nos seus contratos com os municípios, tinham problemas judiciais e trabalhistas, enfim. Então, tudo isso mostra que a pandemia, ela coloca a flor da pele, ela expõe de todas as formas o lado mais perverso, né, desse regime de acumulação, sobretudo nesse contexto de flexibilização de tudo, né? Se dependesse dessa lógica e dessa racionalidade, né, da economia, nós flexibilizaríamos até mesmo a nossa existência, né? Se para o capitalismo nós pudéssemos desligarmos nossos corações, seria maravilhoso, né? E ativarmos no momento posterior. Porque é muito mais fácil quando nós temos uma dissipação do poder que o humano pode fazer, né? Então, por isso que é tão importante a gente pensar na dimensão social do negócio. O transporte não pode ser visto, aliás, melhor dizendo, a circulação que envolve todas as esferas, transporte, consumo, a produção e a própria reprodução social, não pode ser visto como um fim em si mesmo, mas uma condição imanente à nossa existência. Quando a gente tem contextos de ausência generalizada de planejamento, como você falou, falta de diálogo entre o Estado em todas as suas esferas e escalas de regulação e de poder territorial, o que a gente tem a fazer, né? Nós temos que refletir muito sobre isso. Refletir muito porque envolve vidas, envolve trajetórias, envolve famílias, pessoas, né? Então é um tema muito complexo e que se expande a muitos outros contextos, muitas outras esferas que ultrapassam o tema do transporte rodoviário. Exatamente, né? A gente, na verdade, embora seja até um canal de transporte, seja um podcast sobre transportes, a gente está falando de vidas. A gente está falando de, como o João disse muito bem, de trajetórias. Quer queira, quer não, a gente está falando de sonhos também, né? De aspirações, de vontades, de desejos, de virtudes. E aquilo, se o capitalismo pudesse, ele nos programaria como uma máquina. Desligou, não há vida, não há nada. Precisei para gerar a minha mais-valia, ligo de novo. Então é isso que acaba acontecendo e novamente o João ensejou mais uma série de reflexões, porque aquilo, né, nós não somos advogados de nenhum tipo de empresa, a gente não advoga pelo ônibus em si como objeto, mas na verdade a gente tenta entender justamente o quê? A gente tenta entender quem é o principal agente disso tudo, que é o quê? Que é o cidadão, né? O cidadão que vai sofrer com corte de horário, seja em contexto de pandemia, seja fora desse contexto. É o cidadão que vai pagar mais caro porque agora só tem uma viagem semanal. É o cidadão, por exemplo, que antes tinha o seu direito à mobilidade assegurado diariamente, que agora não tem mais. Então, assim, quem acaba sofrendo com tudo isso, quem acaba passando por todos os percalços e tendo os principais efeitos sentidos desse caos todo, são os usuários. E quando eu digo usuário, não é simplesmente alguém que compra a passagem, né? Eu falo do cidadão brasileiro mesmo, né? Daquele que mora no Brasil, daquele que precisa pegar um ônibus de Realeza para Francisco Beltrão, para ir trabalhar no mercadinho, sabe? Eu estou falando de uma forma de vida simples. Não estou falando de nenhum grande executivo, não estou dizendo aqui sobre coisas muitíssimo qualificadas. Não, estou falando de profissionais de serviços essenciais, que em última análise são cidadãos, são pessoas que têm sonhos, né? Como o João bem disse, que tem trajetórias e que, portanto, sentem-se minimamente, para pegar leve, privados do seu direito de vir. Para não dizer outras coisas, né? Porque deixa de ver parentes, familiares, amigos, deixa de, por exemplo, consumir um determinado produto cultural, né? Deixa de exercer a cidadania, como o Milton Santos fala bastante no Passo do Cidadão. Por quê? Porque uma empresa de ônibus simplesmente diz, olha,
vou cortar tal serviço por conta da pandemia, mas aí nesse caso a gente entende que o corte tem uma certa importância, não estou defendendo o fim de quarentena, longe disso, mas pelo simples fato de que ele já vem com problemas, como o João falou, problemas de ordem fiscal, de ordem trabalhista, e ele simplesmente coloca essa culpa em algo externo, né, que é a pandemia, quando na verdade a sua organização interna, administrativa e financeira já estava péssima antes. Tem muita empresa mesmo, que já vem com problemas atrelados a dívidas, seja com fornecedores, seja com o próprio governos estaduais, com o governo federal, que simplesmente dizem, graças à pandemia nós estamos mal. Negativo, elas já vinham mal há mais tempo, né? Então eu acho que o João também trouxe um panorama bem importante a respeito disso. Bom, João, mais 2 perguntas para ti. Na verdade, eu vou fazer a pergunta, né, que aqui eu fiz uma pauta, né, até para falar um pouquinho para o pessoal de casa, a gente tem uma pauta, viu? Eu e o João, nós ficamos olhando aqui, acompanhando mais ou menos as perguntas e tudo mais, até para conduzir esse debate. João, você falou um pouquinho e a minha pesquisa também estuda um bocado dessas linhas, e eu queria te perguntar, para te ouvir, evidentemente, qual é a importância dessas linhas de longo curso, né? Linhas, por exemplo, que saem do interior do Rio Grande do Sul e vão para o Maranhão, vão para o Mato Grosso, vão para o Pará, né? Tocantins e assim por diante, Bahia, né? Um ônibus aí que fica 2 dias na estrada, né? Eu sei que pode ter gente que vai nos ouvir e falar assim, quem é o maluco que faz isso? Então, né? Não são malucos, são cidadãos, que muitas vezes têm no ônibus a sua única opção, né? Acabei fazendo um pequeno manifesto aqui em defesa da manutenção dessas linhas, mas eu queria te ouvir, João, por que elas devem ser mantidas e qual a importância delas? Essa questão das linhas longas, gente, são linhas realmente longas, né? São serviços que ultrapassam, em vários casos, mais de 2.000 quilômetros, né? Eu vou pegar aqui alguns exemplos. Nós temos uma linha que vai de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. Aliás, eu vou pegar a outra que é um pouquinho mais longa. Nós temos o serviço que vai de Santa Maria a Barreiras, estado da Bahia, no oeste baiano. Essa linha, por si só, ela tem 2.898 quilômetros. Outra linha que eu posso pegar aqui de exemplo é a linha que vai de Carazinho a Balsas, no Maranhão, Carazinho, no Rio Grande do Sul, tem 3.294 quilômetros. Uma bastante interessante também é a que vai de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, a Santarém, no estado do Pará, tem 4.002 quilômetros. São mais de 70 horas de viagem, com baldeação, inclusive, ou seja, troca do veículo, porque há um trecho ainda não pavimentado dentro do estado do Pará, que Bruno me corrija qual o trecho que é. Até um tempo atrás era em Guarantã do Norte, Mato Grosso, que era feita a baldeação, estava sendo em Novo Progresso, no Pará. Enfim, são linhas bastante longas, e aí, gente, são serviços que ligam uma grande quantidade de cidades, né? Eu já falei um pouco disso antes, mas é sempre bom retomar, porque são linhas que interligam uma grande quantidade de cidades, e elas têm uma função, sobretudo, para permitir a articulação dessas cidades menores aos centros de talvez maior importância do ponto de vista regional. É porque as linhas, elas costumam circular e ter uma sobreposição de regiões de formação comum, né? Por exemplo, essa linha de Porto Alegre a Santarém, ela vai ser muito relevante para ligar Porto Alegre a Chapecó, né, em Santa Catarina. Vai ser muito importante para ligar São Lourenço do Oeste ao oeste do Paraná. Vai ser muito importante para ligar o oeste do Paraná ao estado de Mato Grosso do Sul, ao Mato Grosso do Sul e Mato Grosso ao estado do Pará. O que eu quero dizer com isso? Não são trajetos aleatórios. Então há uma relação que a gente poderia exemplificar com a relação da hierarquia urbana, né? E também com as formações espaciais regionais. Então, nós temos linhas que são muito interessantes, que interligam uma gama bastante significativa de cidades e permitem esse deslocamento que é predominantemente interior. Predominantemente interior porque são linhas, todas as que eu mencionei e muitas outras, que elas percorrem, sobretudo, rodovias como a BR-63, que é mais conhecida como Cuiabá-Santarém, a 153, que é a famosa Belém-Brasília, que vai do Rio Grande do Sul ao Pará, percorrem outras rodovias tão significativas como a BR-364, a famosa Cuiabá-Porto Velho. Nesses trajetos, há uma série de cidades pequenas, de menor porte, né, isso considerando apenas a questão populacional como elemento distintivo, e elas favorecem, ora mais, ora menos, né, esse movimento da população que, em certa medida, tem destinos bastante significativos e de relevância. E essas linhas longas, como o Bruno bem comentou, tem gente que diz, meu Deus, né, que absurdo, mais de 70 horas,
horas, mais de 50 horas de viagem. Só que, como o Bruno bem comentou lá e aprofundou na dissertação de mestrado dele, são linhas que predominantemente realizam percursos intermediários. Se a gênese, a constituição desse serviço estava ligado ao contexto de migração, hoje esses serviços longos atendem sobretudo deslocamentos intermediários, ou seja, entre frações do serviço total. Por exemplo, a linha entre Carazinho a Balsas no Maranhão vai atender de Carazinho ao oeste do Paraná, né, de Santa Catarina ao oeste do Paraná, ao norte do Paraná e ao estado de São Paulo, por exemplo, do oeste paranaense ao estado de São Paulo, Goiás, Tocantins e, sobretudo, no estado de Goiás, até um tempo atrás, era o único serviço que ligava Goiás a algumas cidades do estado do Maranhão. Ou seja, são linhas que vão se ressignificando ao longo do percurso, serviços regulares que são refuncionalizados pela própria dinâmica da rede urbana brasileira. E a sua importância está em permitir uma articulação entre territórios que, e muitas vezes, eu acredito que é pouco explorado, inclusive pelo Estado, do ponto de vista da logística estatal. Do ponto de vista que há uma política ainda esparsa de manutenção dessas rotas, né, e do ponto de vista do uso que pode ser feito para algumas finalidades. Então, quando a gente observa nas relações de serviço da ANTT, né, nós colocamos, por exemplo, nós conseguimos verificar a quilometragem total das linhas e existem uma série de linhas, sobretudo entre sul e outras regiões do país, como entre o sul e o norte, centro-oeste, nordeste, inclusive, são linhas longas, interligam uma série de cidades pequenas e muitas vezes é o único serviço que vai ter uma articulação com centros mais distantes nessas cidades. E como eu falei, vão permitir uma articulação com os principais centros mais próximos, como por exemplo o oeste catarinense, que vai ter várias dessas linhas longas, uma articulação muito importante com o Rio Grande do Sul e com o Paraná, dentro dessas linhas que vão até o Pará, o estado de Mato Grosso. Então, é um panorama um pouco geral dessa relevância desses serviços longos para a realidade brasileira, que é rodoviária, que é desigual, que é dispar. Então, aí que está a importância de uma maior regulamentação e o papel, muitas vezes, dessas empresas menores, porque eu duvido muito que um grande agente econômico, que tem uma lógica maior de racionalidade, que daria manutenção a esse serviço. Pessoal, eu acho que vocês que forem escutar, vocês vão sentir que debate em altíssimo nível. Já parabenizar o João, e olha que a gente nem fez a última pergunta ainda. E não só parabenizar o João, mas como também ressaltar que ele tem um conhecimento empírico, obviamente, da região sul, mas como também ele tem um conhecimento muito amplo, né, e muito bem estruturado do ponto de vista geográfico. Ou seja, ele sabe ler, ele sabe entender muito bem o que é essa formação socioespacial no interior da região sul, ele sabe entender muito bem o que é o transporte rodoviário de passageiros nessa região e os seus efeitos e os seus desdobramentos para o restante do território brasileiro. Né? Repito, existe, infelizmente, um preconceito, sobretudo em relação àqueles que nunca andaram de ônibus nessas linhas muito longas, né? Ou simplesmente só se deslocaram pelo modal aéreo, de que essas linhas não devem existir, de que elas não fazem sentido, de que elas acabam sendo apenas uma besteira do ponto de vista da empresa que se propõe a colocar esses ônibus para rodar. Primeiro que eu discordo desse ponto de vista por dois motivos. Primeiro, por se tratar de um preconceito, a gente sabe que todo e qualquer preconceito deve ser limado, vamos dizer assim. E segundo, pelo fato de que se a empresa coloca esse ônibus para rodar nessa linha longa, algum motivo ela tem. Ou essa linha, muito provavelmente, ouso dizer que ela dá lucro, viu? Empresa nenhuma vai rasgar dinheiro nesse país, né? Não só nesse país, mas no sistema capitalista como um todo. Então, se um ônibus sai de Carazinho, Norte Gaúcho, e vai para São Félix no Xingu, no Pará, você pode ter certeza que a conta dessa empresa fecha. Pode ter certeza, porque ela transporta não só passageiros, mas ela transporta encomendas, né? É uma linha aí de mais de 3.200 quilômetros, mas que passa em cidades de tamanhos diferentes, como o João bem falou, passa em cidade pequena, passa em cidade média, passa em cidade grande, né? Então você tem passageiro fazendo um pedaço de 150 quilômetros e tem passageiro fazendo um pedaço de 1.500. É claro, né? Como o João disse lá no comecinho do áudio, a gente não tem necessariamente passageiros fazendo o trecho todo, todos os dias, então não temos ali um número grande de passageiros indo do Rio Grande do Sul ao Pará, mas por outro lado a gente tem passageiros indo de onde para onde? Do Rio Grande do Sul para Santa Catarina, Santa Catarina para o Paraná, do Rio Grande do Sul para o Paraná, né? Do Paraná para Goiás, por exemplo, que já é um trecho um pouco mais longo, ou mesmo de Goiás para o Tocantins, de São Paulo para o Tocantins, que também acaba sendo um trecho longo, mas não é a extensão total da linha, né? Essa linha que eu
citei, ela passa em cidades assim, permitam-me ironia, pouco relevantes, né, pessoal? Como São José do Rio Preto, Presidente Prudente, Goiânia. Ela, inclusive, tem uma ramificação, afinal de contas, são 2 horários diários, para vocês verem o quanto ela é rentável. Um deles é por Brasília, ela passa em Anápolis, Palmas, Araguaína, Marabá, fora cidades lá no sul, como Cascavel, Maringá, uma delas passa por Londrina. Poxa, peraí, será que essa linha é tão irrelevante assim? Será que uma linha de 3.200 quilômetros não tem sentido nenhum isso sustentar? Essa Porto Alegre e Santarém, como o João mesmo bem disse, é um caso particularíssimo de como essas linhas longas ainda devem existir, porque ela passa em cidades de todos os tamanhos. Bruno, mas são 4.002 quilômetros, é surreal, é espantoso. Sim, pode parecer espantoso, mas se essa linha se mantém, inclusive com 2 horários diários, tanto saindo do Pará como saindo do Rio Grande do Sul, é porque lucro ela dá, pessoal, desculpa, né? A empresa não ia colocar esse ônibus para andar porque ela gosta, porque ela acha bonitinho um ônibus lá gastando 1 litro de diesel a cada 2,5 km, pagando mais de 8 motoristas ao longo do caminho, fazendo aquela operação com o ônibus adaptado lá no meio do barro no sudoeste do Pará. Ou seja, a gente não tem essa empresa rasgando dinheiro, não, muito pelo contrário. Aliás, é só um caso muito interessante, essa linha Porto Alegre-Santarém, nas férias, né, no período ali de dezembro e janeiro, considerado alta temporada, para vocês terem uma ideia, essa linha abre um horário extra, ou seja, são 3 horários diários em dezembro e janeiro, porque a demanda aumenta assombrosamente, ou seja, essa linha de 4.002 quilômetros, que aparentemente não tem nenhum sentido de existir, que não tem nenhuma lógica em permanecer operante, ela ainda opera, e ela é super rentável para a empresa, isso eu posso garantir para vocês, e eu não preciso necessariamente trazer aqui balancete de rendimento, de lucratividade ou coisa do tipo. Mas a gente tem que quebrar um pouco desse preconceito de que linhas longas não justificam sua manutenção. Ainda mais se nós pensarmos na capilaridade do transporte rodoviário de passageiros no Brasil. Porque ele atende um município de 2.000 habitantes, mas ele atende também uma capital como São Paulo, que tem 12 milhões. Percebe? Então o ônibus ele tem essa possibilidade, em virtude de ser muito flexível, de atender a todos os lugares, né? O ônibus ele não precisa, como eu já disse até no primeiro podcast nosso, de aeroporto, ele não precisa de trilho, ele não precisa de água para navegar como um barco, como uma lancha, o que quer que seja, né? O ônibus ele anda no cascalho, ele anda no barro, ele anda na areia, na grama, onde quer que seja. Tudo bem, claro que o asfalto é melhor, mas ele não carece de nenhum pavimento muito específico para poder operar. Tudo bem? Bom, gente, então agora nós vamos para a pergunta 6. A gente tinha continuado esse debate com o João, né? Ele falou brilhantemente das linhas longas, né? Ele deu os exemplos explicando por que elas devem ser mantidas e tudo mais. Só que o João, pessoal, para que todos nós tomemos nota, ele estuda bastante também empresas menores. Por quê? Porque o João ele mora numa região hoje, no Brasil, em que você ainda tem o predomínio de companhias, por exemplo, com 2 ônibus, 3 ônibus, né? Com ali 4, 5, 6 motoristas, né? Isso é uma característica bem típica do sul do Brasil, sobretudo a parte mais interiorana, né? Mais distante do litoral, né? Então ali algumas cidades, por exemplo, como Erechim, no norte gaúcho, Maravilha, ali no sul de Santa Catarina, tal, próxima à divisa com o Rio Grande do Sul, até algumas cidades, por exemplo, no sudoeste do Paraná, como Francisco Beltrão, Realeza e tal, elas ainda têm um conjunto de empresas pequenas, né? Claro que isso também vai se repetir, por exemplo, em Minas Gerais, né? A gente vai ter um conjunto bem amplo de empresas pequenas em Minas Gerais. Goiás também isso se aplica, no próprio Mato Grosso, Nordeste, idem. Na região Norte, então, a gente também tem uma profusão bem interessante de empresas consideradas pequenas, né? Que, repito, são essas que têm 2 ônibus, 3, algumas têm 10. Gente, vamos deixar bem claro. Por que eu chamo uma empresa com 10 ônibus de pequena? Porque nós temos alguns colossos, 1.000 ônibus, 2.000 ônibus, que são empresas aí que estão em todas as cidades brasileiras de grande porte, né? Operam em praticamente todas as capitais de estado de maior relevância, são empresas que têm um número altíssimo de colaboradores, né? De motorista, mecânico, funcionários que vendem passagens, tem um número amplo de garagens, enfim, uma estrutura de fato robusta, né? Então, a minha pergunta para o João é isso, né? Como que funciona, João, de maneira geral, a dinâmica do rodoviário de passageiros para essas empresas pequenas? Ô, Bruno, essa é uma pergunta muito importante, né? Porque quando a gente pensa em transporte rodoviário de passageiros, nós associamos as
grandes companhias, os grandes conglomerados, né? Eu já mencionei o grupo JCA, mas existem outros tantos grupos que normalmente a gente vai objetivamente reconhecer as empresas, né? Hoje, já em crise, Aviação Itapemirim, Aviação Caiçara, que é da mesma, o grupo Gontijo, que hoje em dia é somente a Gontijo, mas antigamente também a Aviação Geraldo. Ainda há também a Aviação Nacional, né, no grupo Gontijo. No sul do país nós temos o grupo Brasil Sul e Garcia, nós temos o grupo da Princesa dos Campos, enfim, né? São grandes grupos, mas as empresas pequenas, certo? Quando a gente pensa na dinâmica dessas empresas pequenas, algumas coisas são fundamentais. O primeiro elemento que eu destaco é a estrutura muito mais enxuta. Eu já falei várias vezes esse termo, mas o que eu quero denominar aqui, ou chamar de enxuto, é uma estrutura organizacional e muitas vezes territorial, ou seja, de capilaridade no território nacional, menor, reduzida. A estrutura organizacional, nós podemos pensar, por exemplo, um corpo administrativo reduzido, ou seja, não vai ter um departamento de comunicação, um departamento disso, um departamento de uma função muito específica. Vai ter um corpo de trabalhadores, né, de empregados reduzido. Não vai ter também, né, quando a gente pensa na parte física, né, dessa dimensão organizacional, garagens, né? Não vai ter bases operacionais, como é chamado mais especificamente no setor, não vai ter pontos de apoio próprios, e muito pouco de alojamentos quando há troca de motoristas. E essa é uma dimensão organizacional, né? Dimensão territorial seria, por exemplo, serviços não tão numerosos. É comum nós termos empresas que operam um número reduzido de linhas. Isso é muito bacana e interessante quando a gente observa essas linhas longas, como as que a gente já mencionou. Por exemplo, serviços que vão do Rio Grande do Sul ao estado do Maranhão, que vão do Rio Grande do Sul a Mato Grosso, que vão, por exemplo, na Aviação Prete de Colatina, que faz Colatina a Porto Velho. Então são empresas reduzidas, embora este último exemplo que eu dei seja uma empresa de porte médio. Essas empresas pequenas, elas possuem algumas particularidades, né? Nessa primeira observação dessa questão mais das particularidades, nós temos, a caráter de exemplo, a forma com que as viagens são feitas. É muito comum ainda existirem viagens feitas em duplas, ou seja, os motoristas vão se revezando ao longo da viagem. Inclusive, hoje é proibido aquela cama no entre-eixo do ônibus, a portinha ali antigamente se utilizava de alojamento, embora ainda nós vemos o uso disso aí de forma corriqueira, né? Mas a viagem em dupla é essa do motorista se revezando, porque a empresa, de modo geral, acaba não dispondo de uma estrutura organizada para fazer trocas de motorista, como as empresas maiores fazem. E aí esse é um debate preocupante, que, enfim, né, há seus ônus, seus bônus. Particularmente penso que é mais prejudicial, né? Enfim, é um debate maior que eu não vou meter agora. Outra questão seria essa limitação da frota, né? O segundo ponto, a frota rodante, né, operante, os ônibus, basicamente, são reduzidos. E o controle com a frota é muito diferente dos grandes grupos que compram veículos em lotes de 50, 100 ônibus por vez, compras milionárias. As empresas menores compram uma unidade, posteriormente compram outra unidade. E há muito aquela lógica ainda do ônibus que opera aquela linha, ou seja, esse ônibus ele vai ser adquirido para operar esse serviço. E é muito comum não ter um ônibus igual para fazer o serviço, né? Então, por isso que a padronização, que é uma lógica dos grandes grupos ou das empresas médias, em alguns casos, é algo menos observado nas empresas pequenas. E isso se liga com a questão do ponto de apoio das garagens. O número de garagens é muito reduzido quando há, né? Em muitos casos é apenas a matriz que existe. E também, como não há uma frota tão numerosa, costuma não haver veículos de reserva. Então, o que pode ser, a exemplo, problemático em casos de necessidade, de uma quebra, de uma substituição do veículo, de algum sinistro. Eu penso que é positivo, sobretudo, a existência dessas empresas pequenas, no sentido de garantir uma maior distribuição dessas operações, né? Embora o debate também seja longo e a padronização seja importante em alguns pontos, né? Alguns estudiosos dos transportes tecem algumas críticas positivas em relação à concentração das operações em alguns elementos. Eu penso que essa maior distribuição pode favorecer a ainda permanência do atendimento de serviços não tão rentáveis aos grandes
grandes grupos que operam numa economia de escala muito mais elevada que essas empresas pequenas. Então, esses são alguns elementos que eu penso em relação a essas empresas pequenas. Por exemplo, algo que é muito notável, sobretudo nesse Brasil invisível dessas cidades pequenas, desse mar de cidades pequenas que nós temos, é uma operação típica dessas empresas pequenas que ainda não dispõe de uma logística tão acurada para se executar as suas operações. O veículo sai da cidade menor no início do dia, chega à cidade maior até a metade da manhã, algo muito metódico mesmo, e retorna no final da tarde, ou de meio-dia, às 12 horas, para a cidade de origem. Isso aí é um elemento muito interessante quando a gente faz os trabalhos de campo e observa nessas cidades pequenas as empresas pequenas. Há muito disso, sobretudo aqui de onde eu falo, né, do sul do Brasil e sobretudo do oeste catarinense e também do norte e noroeste do Rio Grande do Sul. É uma característica predominante das empresas pequenas que tem um veículo direcionado para um serviço em específico, diferente das grandes empresas que possuem uma vasta frota e há um rodízio muito grande de escalas de operação desses veículos, ou seja, o veículo transita para vários serviços, né? Ele fez uma linha como Salvador-São Paulo, depois fez São Paulo-Rio, Rio-Belo Horizonte-Goiânia, então um veículo que transita bastante. E é uma dinâmica muito diferente nas empresas pequenas, não só por não ter tantas linhas, mas também por haver uma fixidez maior do seu objeto técnico móvel, que é o ônibus. Bom, excelente. Eu acho que o João explicou bem que existem essas diferenças operacionais muito, muito grandes. Uma empresa de porte grande, com 400 ônibus, 500 e 600, ela não tem necessariamente um ônibus fixo para uma determinada linha, porque todos os ônibus são rigorosamente parecidos. É muito importante isso que o João falou das compras em lotes, né? A gente tem empresa, pessoal, no Brasil, que compra 100 ônibus de uma vez. E como eu tinha dito até no primeiro podcast, um ônibus aí, considerado num padrão comum, 46 lugares, tal, dos mais simples, ele é 600 mil reais. Então, calcula essa compra. Multiplica aí 600 mil reais por 100. Vai dar um investimento inicial de 60 milhões de reais. E tem empresa pequena que, se juntar todo o patrimônio, não chega a 5% disso, percebe? Então, essas empresas pequenas, muitas vezes, elas têm uma garagem, e essa garagem nada mais é do que um terreno, né? Um terreno vazio mesmo ali, com o máximo um muro de 1,5 m de altura, que os ônibus ficam lá dentro, e todo mundo ali daquele bairro, inclusive, sabe quem é o dono, né, João? Às vezes o dono é motorista, né, do próprio ônibus, então a gente acaba tendo uma representação muito familiar. Então, o dono da empresa, que já está ali com seus 45, 46 anos, ele é um dos motoristas, o filho que acabou de fazer 21 e já pode tirar a carteira de habilitação dele também dirige. Pessoal, é uma organização muito mais simples e ela ainda é muito presente. E como o João disse, eu concordo com ele e reforço, elas precisam, assim, existir. Claro, pelo amor de Deus, não estou passando pano para iniciativa privada, não é nada nesse sentido. Mas, assim, elas têm uma existência necessária porque, em determinados momentos, elas operam as ligações que as grandes não se interessam. Em determinados momentos, elas prestam serviços entre localidades porte pequeno, que é o que a gente vem debatendo ao longo de todo esse podcast, nas cidades pequenas. E, é claro, né, uma empresa pequena, ela não vai chegar, por exemplo, numa capital do estado, do tamanho de Curitiba, do tamanho de Recife, Belo Horizonte, assim por diante. Mas ela vai fazer aquela linha, por exemplo, entre cidades de 8 mil e 10 mil habitantes. Uma vez por dia, ou até 4 vezes por semana, né, em dias intercalados, dia sim, dia não, dia sim, dia não. Então é importante a existência delas, né, como o João disse. Até para ser, de fato, um contraponto aos grandes grupos, que são seletivos, que operam, evidentemente, nas áreas de maior rentabilidade, né, e que muitas vezes, quando há uma tentativa por parte do Estado de licitar, de regulamentar, esses grupos grandes são os primeiros a se ausentar, a dizer o seguinte: olha, eu não concordo com esse edital, eu não concordo com esse processo licitatório, eu não vou concorrer. E aí o serviço é mantido na mesma maneira que já ocorre. Por quê? Porque os grupos grandes possuem organização suficiente para pressionar o Estado a fazer uma regulação conforme as suas necessidades. Basta a gente ver, por exemplo, o que aconteceu quando houve uma tentativa do Estado brasileiro de licitar o transporte rodoviário interestadual. Os grupos grandes foram completamente contrários, né? Por quê? Porque eles teriam que concorrer a lotes nos quais teriam linhas rentáveis, que são aqueles que já operam, e linhas que dão prejuízo.
seja, aquela linha que a empresa opera, mas que ela não tem lucro. Porque, é claro, você criaria uma compensação. O que ele ganha em uma, cobre as perdas que ele tem na outra. Os grupos grandes não quiseram. Lógico, não querem perder um centavo que seja. Né? Então, a gente acaba tendo a permanência e a persistência das empresas pequenas como chave para a manutenção do serviço. Isso é uma questão muito importante quando a gente pensa nessas licitações em nível nacional, porque de um lado a licitação tem o ponto ótimo, que é de você fazer uma concorrência pública que vai favorecer o atendimento dessas exigências em nível de Estado. Eu fico imaginando, né, e aí é um problema que não é comum no Brasil de haver associações, né, consórcios entre empresas menores nesses tipos de operações. Tanto é que existem muitas empresas pequenas que muitas vezes têm alguns problemas, enfim, mas não é a iniciativa de consorciamento entre essas companhias, né? Mas o ponto que eu vejo que é problemático é justamente da possibilidade de concorrência dessas empresas pequenas por esse próprio modelo, né, para esse próprio contexto que eu acabei de falar, da ausência de articulação entre as mesmas. E aí, quando a gente teve a ideia, né, o projeto de licitação, que eu acabei de ver uma notícia de 2008, e previa que a licitação do Propaz Brasil, da NTT, seria concluída em 31 de dezembro de 2009. Isso não ocorreu nunca. Mas o modelo que nós tivemos, né, de autorização do serviço, o modelo autorizatário, que prevê que o Estado ele emita autorizações de execução de serviços de forma mais aberta do que o modelo de licitação, obviamente, que haveria uma garantia de mercado maior. Esse modelo, ele, por outro lado, ele favoreceu a entrada de empresas que até então operavam com formas precárias de autorização, liminares, autorizações precárias e temporais, etc. O que, por um lado, favorece a entrada de empresas que até então não conseguiam operar pelo modelo antigo, que era de autorizações precárias há décadas. Um problema que foi se estendendo desde os anos 60 e também, em grande medida, não conseguiriam participar da licitação que se propunha. Porque se nós pararmos para analisar criticamente o modelo de licitação que há hoje, é um modelo que, de modo geral, ele favorece, em primeiro lugar, grandes conglomerados e agentes econômicos com um grande poderio financeiro e político, inclusive. E também, por outro lado, segundo ponto, favorece associativismos, CNPJs malucos aí que são criados só para concorrer à licitação, que é do pai, que é da tia, do irmão, do parente, né? Ou seja, são modelos de licitação que são cegos na realidade. E esse modelo autorizatário, esse modelo que nós temos hoje, ele favorece essa questão da entrada de empresas que até então não conseguiriam, né? Porque, de modo geral, exceto o contexto da desregulamentação aí que está em curso, basta haver o projeto de linha, ser submetido à NTT, embora ainda há uma resistência muito grande dos grandes grupos aí de entrada de empresas menores. No estado de São Paulo nós temos exemplos, entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul temos outros exemplos também de resistência a essa entrada de empresas que até então não operavam. Ou seja, o Estado ele é sempre um vilão, mas se o Estado serve para garantir o meu monopólio ou o oligopólio entre meus camaradas, o Estado é maravilhoso. É a mesma coisa a gente vê com Uber, com Buzzer, dos quais eu não sou favorável, mas que o Estado ele é acionado, né, justamente para conter essa iniciativa do livre mercado que os mesmos agentes defendem, né? Algo um tanto quanto contraditório. Dos quais eu também não sou favorável, porque é uma precarização do trabalho, como diria o sociólogo Ricardo Antunes da Unicamp, é uma uberização do trabalho, acentuadíssima, né? Então, veja, se nós temos aí, como o próprio João disse, né, lacunas gravíssimas na regulação, a gente simplesmente amplia, né, ao colocar esses serviços que são supostamente mais vantajosos, simplesmente por serem mais baratos, mas isso é tema, né, João, até para um outro podcast. Bom, então, pessoal, diante disso, né, e diante de tudo que foi exposto, eu queria dizer que esse podcast foi excelente, né, que o João ele trouxe muitas coisas importantes e muitas coisas interessantes, que de fato se desdobram para mais outros podcasts, eu falo no plural mesmo, né, não é só para esse podcast apenas. Então, pessoal, nós vamos encerrando por aqui. Eu vou passar a palavra para o João para que ele faça uma breve despedida, inclusive ou convocando, não é nem convidando, ou convocando para novos podcasts, porque o João será fatalmente figurinha carimbada no nosso canal, né, no
nosso projeto Debatendo e Circulando. Afinal de contas, como vocês puderam escutar, trata-se de um debate de excelência, de altíssimo nível. Eu, inclusive, João, fico muito feliz, fico muito lisonjeado por ter tido essa oportunidade de gravar esse papo contigo e espero que possamos repeti-los mais vezes. E desde já, meu amigo, eu te agradeço pela participação e aí, obviamente, pelo comprometimento e pelo empenho em separar um tempinho do dia para conversar conosco. Bruno, eu que agradeço aí pela oportunidade, porque, acima de qualquer coisa, antes de eu terminar minha fala, isso é um importante meio de divulgação da ciência. Um contexto tão complexo e maluco, quase distópico que a gente vive, mostrar para as pessoas que a ciência está aí, e não somente os outros campos da ciência, que normalmente a gente associa, de altíssima tecnologia, de pesquisas avançadíssimas, mas as ciências sociais, né, geografia, a história, a sociologia e outros campos do saber aí, mas mencionando esses três inicialmente, né, são fundamentais para a gente entender a riqueza da realidade, porque a realidade, ela está aí, só que nós vamos entendê-la conforme a lente que nós vamos utilizar e a preocupação que nós vamos ter, né? Porque a ciência, acima de tudo, ela é política. É uma vontade minha de entender o que eu realmente quero. Então, é um meio de divulgação da ciência, sobretudo da ciência geográfica, que é muito mais que uma decoreba de capitais, rios, estados, cidades e coisas do tipo, mas é para entender essa complexidade, né? E eu não diria nem que é uma ciência de síntese, porque seria um crime, mas é uma ciência que permite a gente dialogar com diversas dimensões da realidade social que nós temos, né? Então eu agradeço pela oportunidade, foi um prazer, né? E também fico contente que isso vai se desdobrar em outros podcasts, em outros momentos, outras discussões, que o universo do transporte, sobretudo no nosso caso rodoviário de passageiros, é algo que ainda carece de algumas aproximações, alguns debates. Então, fico muito contente pela oportunidade, foi um prazer, espero ter sido coerente aí com o propósito e que todo mundo goste, né? As ouvintes, os ouvintes, sintam-se atendidos com a chamada aí que nós vamos ter sobre esse tema, né? O transporte rodoviário de passageiros e as cidades pequenas, também dialogando com o contexto aí do Covid-19 que mudou nossas rotinas, né? Fiquem em casa e cuidem-se. Até a próxima. João, um grande abraço, cuide-se também, fiquemos todos em casa. Bom, pessoal, e foi isso. Confesso que eu estou até um pouco triste de ter que encerrar, mas a gente parte para outros podcasts, a gente parte para outros trabalhos. Então, eu agradeço a todos que ouviram, inclusive peço, se possível, para dar aquela moral, aquele apoio, né? Inscrever no canal, acessar o nosso blog debatendocirculando.wordpress.com, para seguir a gente nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, a gente está sempre divulgando o nosso trabalho por lá também, né? E para quem quiser, inclusive, procurar o próprio trabalho do João, enfim, alguns que estão em vias de publicação, submissão e tal, então a gente continua também trabalhando, né? Não só no conhecimento universitário, né? No conhecimento acadêmico, mas também com essa nova forma de difusão, né? Trazendo esse novo formato, né? Essa nova proposta de difusão, de divulgação científica, para que as pessoas também consigam ter acesso, até com uma linguagem mais aproximada daquilo que nós se debruçamos e estudamos já há um bom tempinho. Tudo bem? No mais, pessoal, é aquilo, né? Novamente reforço e agradeço a presença de vocês. Peço para dar aquela forcinha para nós no canal, né? Se inscrever e tal, ativar ali a notificação, né? É um pedido que a gente sempre faz. Eu sempre farei sem graça esse pedido, como é nítido de se perceber. No mais, é isso, pessoal. Muito boa tarde, já que eu encerro essa gravação agora. Ouçam todos, quaisquer dúvidas, tirem conosco pelo e-mail debatendocirculando@gmail.com e nos procurem nas redes sociais também, nos próprios comentários no YouTube, nos próprios comentários no blog também. Tudo certo, pessoal? Beijão. Esse é o Debatendo Circulando, que fica por aqui. A gente volta em breve com mais podcasts, com mais debates e com mais temáticas, tá bom? Tchau, tchau.